Olá, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas desde já que a palavra de Deus venha uma vez mais abençoar a sua vida. Amém? Eu gostaria de conversar um pouco com você sobre algo muito importante e algo que nós devemos cultivar. E o nome disso é perdão. Você já passou por um momento difícil mediante a acusação ou alguma coisa que alguém te fez, que te machucou, que te feriu? Diante dessa situação, quando a pessoa te pediu perdão, você conseguiu perdoar de verdade? Ou de repente essa pessoa nem mesmo veio te pedir perdão, mas da sua parte, você já perdoou, já liberou perdão para essa pessoa? Se você conseguiu perdoar, que Deus continue te abençoando. Você está no caminho certo e a recompensa vem de Deus. Ainda que a pessoa não mereça, perdoe mesmo, porque a recompensa vem de Deus e isso é um princípio de Deus para nós. Nós vamos ver isso no que vamos tratar aqui hoje. E se você não conseguiu perdoar, eu vou advertir você, meu amigo, que o livre-arbítrio está sobre a sua vida. Você tem o direito de escolha entre perdoar ou não. Porém, há um princípio de Deus estabelecido em relação ao perdão. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você que ainda não conseguiu liberar o perdão de fato como ele deve ser liberado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Muito bem. Meu nome é Roger Oliveira, bem-vindo ao nosso canal. Esse é o canal Palavra que Edifica. Vamos lá e que Deus te abençoe uma vez mais, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos lá então falar um pouco sobre essa ferramenta tão importante que por intermédio dela também seremos abençoados, seremos recompensados, receberemos muitas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, até porque o assunto que nós vamos tratar hoje trata-se de um princípio de Deus, estabelecido por Deus, isso também é uma ordenança de Deus para nós. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do perdão. Você que perdoou, mais uma vez, que Deus continue te abençoando e é isso aí. Você está no caminho certo. Lembrando que o que é perdoar? Perdoar não é esquecer, eu não consigo esquecer o que ele me fez, eu não consigo esquecer o que ela me fez. Irmão, perdoar não é esquecer daquilo que foi feito, mas é liberar o perdão com amor, de forma que quando você se lembra daquilo, você já não sente mais revolta, você já não sente mais nada em relação de uma forma contrária em relação à pessoa que te ofendeu e que te machucou. Por isso que nós precisamos estar sempre meditando na palavra do Senhor, sempre levando uma vida de constante oração, de consagração, para que o nosso eu venha a ser moldado, né? Existem dois leões em nós, na verdade. Dentro de nós há um leão espiritual e aqui, nessa matéria carnal, há um leão carnal. E aquele que você alimentar mais é o que vai vencer as batalhas travadas diariamente. Por exemplo, num momento como esse, entre liberar o perdão e não liberar, a sua carne vai dizer para você automaticamente, não libera o perdão. Mas o seu espírito, uma vez conectado com Deus, ele vai te incentivar e vai te dar condições de perdoar. Por isso que você tem que estar sempre fortalecendo o seu espírito, para que você possa, enfim, cumprir sempre a vontade e os desígnios de Deus para a sua vida. Não é? E é o que eu gostaria de falar um pouquinho sobre o perdão. Vamos conversar um pouco sobre isso? Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem dois tipos de perdão, né? O perdão horizontal e o perdão vertical. O perdão horizontal é de mim para com os meus irmãos e assim sucessivamente. O perdão vertical é o perdão de Deus para comigo. Mas esse perdão vertical, né? O vertical, melhor dito, que é o perdão de Deus para comigo, depende do perdão horizontal. Ou seja, eu preciso perdoar para ser perdoado. Nós vamos observar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6 e versículos 14 e 15. Vamos dar uma olhadinha? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, versículos 14 e 15.
Vou deixar aí para você estar acompanhando comigo, tá bom? Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Simples assim. Para você ter uma noção do que nós estamos falando, ainda no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 18, versículos 23 ao 35, nós vamos ver a parábola do credor incompassivo, onde haviam 2 homens devedores e um rei. A Bíblia vai dizer que o primeiro devedor devia diretamente para o rei. E quando o rei chama ele na sua presença e diz a ele as decisões que ele tomaria por causa, melhor dito, daquela dívida, seria tirar tudo que aquele homem tinha. E aquele homem, uma vez ouvindo que o rei tiraria dele tudo que ele tinha, a Bíblia vai dizer que ele se prostra diante do rei, ele chora, ele implora, ele suplica. E o rei, movendo-se de compaixão, vai perdoar a dívida dele. Vai colocá-lo de pé, vai perdoar a sua dívida e vai mandar ele embora, tranquilo, em paz. Só que quando esse homem que foi perdoado pelo rei encontra o segundo devedor, que este agora devia diretamente para ele, a Bíblia vai dizer que sufocando, ou seja, colocando assim, apertando, pressionando, agredindo, aquele homem vai dizer: paga-me o que me deve. Semelhantemente, aquele homem vai se prostrar diante dele agora, vai implorar para que ele desse pelo menos o tempo para que ele pagasse a dívida, mas ainda assim, aquele homem agora vai lançar esse pobre homem na prisão. Quando ele lança aquele homem na prisão, a Bíblia vai dizer que os amigos dele estavam com ele, e vendo aquilo, seus companheiros, vendo aquilo, diz a Bíblia, que eles vão até a pessoa do rei e vão dizer para o rei o que ele fez. Quando o rei fica sabendo daquilo, o rei chama ele novamente e diz: olha, você não aprendeu com o que eu fiz? Eu não perdoei a sua dívida? Por que você não fez o mesmo com aquele homem? Sendo assim, sua dívida está novamente diante de mim. Não vou perdoar mais a sua dívida. Vou te colocar na prisão. E a Bíblia diz que o rei colocou aquele homem na prisão e também colocou sobre ele verdugos ou atormentadores. E se nós pararmos para observar, de fato, segundo a palavra de Deus, essa é uma primeira coisa que precisamos entender sobre o perdão. Que ainda que seja uma verdade dura, é a palavra de Deus. E ela diz que se eu não perdoar você, eu não vou receber o perdão de Deus quando eu dobrar os meus joelhos e pedir a Ele o seu perdão. E venhamos e convenhamos, nenhum de nós é perfeito, todos nós somos falhos, pecadores, errantes. Tem momentos que a gente fala o que não deve, pensa o que não deve, vai onde não deve, olha para aquilo que não devemos olhar, agimos como não devemos agir. E por intermédio desses momentos de fragilidade, de fraqueza, de limitações, nós envergonhamos de certa forma o nome de Cristo, Sujamos o verdadeiro Evangelho. Aí a gente vem para a igreja, dobra o joelho, qual é a nossa oração? Senhor, perdoa as minhas falhas, as minhas transgressões, mas e aí? E o teu irmão, que precisa também do seu perdão, você perdoa? Não. Então, infelizmente, enquanto você não perdoar o seu irmão, você não receberá o perdão de Deus. Nós que servimos ao Senhor, nós cremos que em breve há um fenômeno muito grande que está vindo por aí, que se chama o arrebatamento, onde nosso Senhor virá buscar a sua igreja, Estando nós mortos ou vivos, se estivermos mortos, diz o apóstolo Paulo, que seremos ressuscitados. Se estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas de fato, o fim de todas as coisas é que nós nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens e lá estaremos para sempre com o nosso Senhor. E uma coisa importante que nós devemos entender é que aquilo que vai impedir que você veja a Deus naquele dia ou nos dias atuais, impedir que você veja Deus na sua vida, te abençoando, te fortalecendo, são pendências. E a falta de perdão, ela é uma pendência muito grande, muito grave. A graça de Deus, ela não pode operar totalmente na sua vida, de uma forma completa, melhor dito, se você não for capaz de perdoar a pessoa que te ofendeu. Então nós vemos aqui nessa primeira observação, por intermédio dessas duas leituras, que quem não perdoa
não é perdoado. Essa é a primeira consequência que vem sobre a vida de quem não é capaz de liberar o perdão para quem o ofendeu, para quem precisa do perdão. E uma segunda coisa que precisamos entender é que a falta de perdão é uma prisão. Aquele homem não foi capaz de perdoar aquele que devia a ele, lançou aquele homem na prisão, não é? E ao mesmo tempo o rei também o lançou na prisão por causa da falta do perdão. Aquele homem foi lançado na prisão. Ou seja, a falta de perdão, ela nos aprisiona. Ela nos deixa cativos, estamos presos, limitados, incapacitados de lidar com as situações. Às vezes nós vemos na nossa vida, às vezes nós queremos tanto crescer espiritualmente, frutificar, não conseguimos, não temos êxito, não conseguimos ter sucesso na nossa empreitada. A falta do perdão também influencia muito nisso, não é? Nós vamos observar que uma vez, mediante a esse texto, eu também estava procurando saber um pouco mais sobre o perdão. Eu ouvi uma vez alguém dizer, na verdade eu li em uma matéria, que o ressentimento é como tomar um copo de veneno todos os dias pela manhã, esperando que aquela pessoa que te ofendeu morra. Ou seja, com a falta do perdão, você olha para aquela pessoa, não, eu não vou perdoar, e você acha que ele vai sofrer alguma coisa com aquilo. Pode até ser, mas na verdade quem está morrendo aos poucos é você. Porque é você quem está tomando o veneno todos os dias ao negar o perdão para aquela pessoa. Não é? É difícil perdoar, mas é um princípio e um mandamento de Deus, uma ordenança do Senhor para nós. Quer ser perdoado? Precisamos aprender a perdoar. E por último, mas não menos importante, é importante lermos que quando não perdoamos, Satanás é quem leva vantagem. Né? Satanás é quem leva vantagem nisso. Sabemos que a luta pelo perdão, ela é frequente. As pessoas nos fazem mal, as pessoas nos prejudicam, nos perseguem, falam mal de muitas das vezes de nossas famílias, isso nos entristece, às vezes inventam, criam situações que nunca existiram só para manchar a sua integridade, o seu nome, só para colocar em dúvida o seu caráter, a sua conduta. Isso nos machuca. Essa batalha para perdoar, ela é diariamente, é cotidiana. Todos os dias nós temos que aprender a lidar com as situações ao ponto de saber perdoar quando for necessário. E quando nós não conseguimos perdoar, quem leva vantagem nisso não sou eu. Quem leva vantagem nisso não é a pessoa que me ofendeu. Quem leva vantagem nisso não é o reino dos céus. Quem leva vantagem nisso é Satanás. Né? A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4, 27 que não podemos dar lugar a ele. Né? E lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que ele está todo o tempo ao nosso derredor, bramando como um leão. Ou seja, nesse exato momento ele está te rodeando ao seu derredor, buscando algo para te acusar. Então, se você não consegue liberar o perdão, você acabou de dar uma ferramenta poderosa nas mãos de Satanás, para que ele venha lutar contra a sua vida e contra o seu crescimento. Né? Eu gostaria de estar lendo aqui, fazendo uma última leitura, ainda no Evangelho de Jesus Cristo, só que agora segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículos 3 ao 5. Capítulo 17, versículos 3 ao 5, que nos diz assim: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Realmente, perdoar não é fácil, é necessário muita fé. Por isso você precisa exercitar a sua fé, não é? Em oração, na meditação da palavra, buscando a Deus, servindo ao Senhor. Peça a Deus que acrescente fé a você, porque só assim, de fato, você vai ver o que é prosperar na presença do Senhor. Quem não libera o perdão está se matando, tomando veneno todos os dias pela manhã. Quem não libera o perdão está aprisionado.
A graça de Deus não opera totalmente sobre a tua vida por causa da falta do perdão. Quem não perdoa, não é perdoado por Deus. 3 consequências terríveis que vêm sobre a vida de quem não é capaz de perdoar. Então perdoa o seu irmão, perdoa a pessoa que te fez mal. Porque só assim, quando você dobrar o seu joelho para orar e falar com o Senhor, você vai receber o perdão de Deus para a sua vida. É a palavra de Deus quem está dizendo, não sou eu. Verdade dura, mas importantíssima para o meu e para o seu crescimento. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus te acrescente fé nesse momento tão difícil que é a decisão entre perdoar ou não. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Outra coisa, eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas está tendo bastante movimentação aqui atrás. Lembra que aqui tem uma avenida principal? Se você ouvir aí barulho de moto, carros, veículos passando, desconsidere. Amém? Estamos aperfeiçoando ainda o nosso canal, temos muito que crescer. Se você olhar desde o primeiro vídeo até agora, já evoluímos bastante. Vamos continuar sempre evoluindo para aperfeiçoar sempre. Edificando e aperfeiçoando. Foi o tema do nosso último congresso do nosso ministério, da nossa congregação. Edificando e aperfeiçoando. É assim que o nosso canal está seguindo. Edificando-se e aperfeiçoando-se em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe sua vida. Não vou tomar mais o seu tempo. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe mais uma vez. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Nos ajude a crescer. Com certeza, o que vai estar sempre disponível para você aqui é a palavra de Deus. Nada mais do que isso. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Fica na paz.